Olá, pessoal. Eu sou o professor Salvador de Física e hoje nós vamos ver uma aula sobre trabalho em física, ok? Então, vamos começar a falar sobre o trabalho. Veja só, trabalho, inicialmente nós vamos falar em trabalho de uma força constante. Trabalho de uma força, primeiramente, trabalho é uma grandeza escalar, né? Trabalho é transferência de energia de um sistema para outro. Então, nós temos aqui, no nosso exemplo, uma pessoa agindo com uma força F num carrinho. Essa força está formando, com o deslocamento, um ângulo alfa, e nós vamos calcular o trabalho dessa força, quer dizer, a transferência de energia dessa pessoa para esse corpo, para produzir esse deslocamento. Nós temos um trabalho. Esse trabalho será dado por força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que a força forma com o deslocamento. Então, essa aqui nós podemos dizer que é a fórmula geral do trabalho. Perfeito? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo que a força forma com o deslocamento. Ok? Vamos em frente. Um caso particular. Quando a força está na mesma direção e sentido do deslocamento. Então, nós pegamos a fórmula geral, que é força vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 0 graus, porque a força na mesma direção e sentido do deslocamento, o ângulo é 0 graus. Cosseno de 0 é 1, portanto, aí nós vamos ter apenas trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Tá? Aqui representado o trabalho pela letra grega tal. Casos em que o trabalho é nulo. 3 são os casos em que o trabalho é nulo. Vamos analisar? O primeiro deles é o mais óbvio. Quando a força é igual a 0, se não há força, não pode haver trabalho realizado por ela. Portanto, isso é óbvio, né? Força igual a 0, trabalho igual a 0. Segundo caso, quando o deslocamento é igual a 0, quando não houver deslocamento, também o trabalho será nulo. Aqui cabe uma observação. E aqui pode pensar assim, bom, quando o deslocamento é igual a 0, a força é igual a 0, o trabalho é nulo. Pode ser que exista a força agindo normal, nesses exemplos, alguns exemplos, e que não produza deslocamento. E aí o trabalho vai ser nulo. Então, deslocamento igual a 0, pode ser que não está sendo solicitado, ou o corpo está sendo solicitado e não está tendo um deslocamento, portanto, o trabalho vai ser nulo, porque o deslocamento é nulo também. Terceiro caso, quando o ângulo forma 90 graus. Lembrando que cosseno 90 é 0. Então, o que acontece? Forças perpendiculares à velocidade não realizam trabalho. Essas forças são ditas forças normais. Na física, aqui na mecânica, normal, perpendicular ou ortogonal são sinônimos, né? Então, o terceiro caso é o menos intuitivo, com a força perpendicular ao deslocamento, aí o ângulo formado é 90 graus, cosseno 90 é 0 e, portanto, o trabalho vai ser 0 também. Então, aí estão os 3 casos em que o trabalho é nulo. Perfeito? Vamos em frente. Trabalho negativo. Observem a figura aqui. A velocidade, o deslocamento aqui está para a direita. Tá? A força está formando um ângulo maior que 90 graus e menor ou igual a 180. Então, o que acontece? Vai dar um cosseno negativo. Na fórmula geral de trabalho, força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, quando esse cosseno for negativo, esse exemplo aí, por exemplo, e aí, o cosseno é negativo, o trabalho vai ser negativo também, ok? Trabalho do atrito, o trabalho da força de atrito. A força de atrito cinético realiza trabalho negativo, que é chamado de trabalho
resistente. Por quê? Tranquilo, olha a figura. O deslocamento está para a direita, aqui o ΔS. A força de atrito contrária ao movimento, a tendência de movimento, no caso aqui, contrário ao ΔS, portanto, o ângulo que essa força de atrito forma com o deslocamento, olha aqui, ó, voltando, é de 180 graus. O deslocamento aqui para a direita, a força está para a esquerda, então o ângulo formado é de 180 graus, cosseno de 180 é menos 1, então o trabalho da força de atrito será menos a força de atrito vezes o deslocamento, porque, repetindo, o cosseno de 180 é menos 1. Então aí, e também está havendo uma dissipação de energia devido ao atrito, não é? Trabalho do peso. As forças conservativas são forças cujo trabalho independe da trajetória, depende da posição inicial e da posição final. Forças conservativas são forças cujo trabalho independe da trajetória. As forças conservativas são três: a força gravitacional, peso, a força elástica e a força elétrica. Então, aqui nós temos o caso do trabalho do peso. O trabalho do peso vai ser peso vezes altura. Você pega apenas posição inicial, posição final, e a altura entre esses dois pontos independe da trajetória. Então, aqui nesse exemplo 1, quando esse corpo vai deste ponto para esse, ele poderia ser em linha reta, poderia ser fazendo uma curva aqui, chegando para cá. O trabalho do peso vai ser peso vezes altura, independe da trajetória. Você pega a posição inicial, posição final e altura. Aqui vai ser o peso vezes altura. Agora, neste exemplo 3, o trabalho do peso vai ser zero. Por quê? Porque o deslocamento aqui na horizontal, para a direita, e o peso está perpendicular ao deslocamento. Então, nesse exemplo aqui, o trabalho vai ser nulo, porque a altura é nula, não tem uma diferença de altura. A força é perpendicular ao deslocamento, cosseno 90 a zero. Perfeito? Então, olha só, aqui diz, o caso 1, o peso realiza trabalho resistente, menos peso vezes altura, cosseno de 180. Vamos voltar lá? Olha aqui, ó. O que está acontecendo? Esse corpo aqui subindo, que aqui está indicando com vetor velocidade, ele subindo, o peso está contrário ao deslocamento. Então, o ângulo aqui vale 180 graus. Cosseno de 180 menos 1. Então, o trabalho vai ser negativo, que é chamado de resistente. Trabalho negativo resistente, trabalho positivo é chamado de trabalho motor, tá? Trabalho como transferência de energia de um sistema para outro. Agora, eu costumo também dar a seguinte orientação. No cálculo do trabalho do peso, saber se é positivo ou negativo. Você pode pensar da seguinte forma: quando o movimento é espontâneo, o trabalho do peso vai ser positivo. Quando o movimento for forçado, o trabalho do peso vai ser negativo. Sabia? Olha aqui, ó. Quando ele vai deste ponto, quando ele vai subir aqui, é um movimento forçado. Esse corpo para ir daqui para cá, né, dessa posição abaixo para essa posição acima, é uma situação forçada. E o trabalho do peso vai ser negativo. E aqui está provado matematicamente, porque o cosseno é de 180. Quando ele vem de lá de cima para baixo, é um movimento espontâneo. Trabalho do peso é positivo, aqui ele descendo, a força-peso está na mesma direção em sentido do deslocamento. Perfeito? Então, peso realiza trabalho resistente, naquele caso 1, porque o corpo está subindo e o peso é contrário, é uma situação forçada, o peso está contrário ao deslocamento. Perfeito? Caso 2, peso realiza trabalho resistente também, pois
O ângulo é menor que 180, maior que 90, dando cosseno negativo. Então, você observa também, ó, olha só, caso 2 também é uma situação forçada. Quando ele vai daqui para lá, ele subindo, é uma situação forçada. Então, só de eu observar que é uma situação forçada, eu já sei que o trabalho é negativo. Mas também, matematicamente, a gente prova jogando a fórmula aqui com um ângulo θ maior que 90 graus, vai dar um cosseno negativo, provando, tá, essa situação de movimento forçado, trabalho negativo. Tá bom? Peso realiza trabalho resistente aqui também. Caso 2. Caso 3, o trabalho do peso é nulo, pois alfa é 90 graus, ou seja, há um deslocamento horizontal, a força-peso está perpendicular a esse deslocamento. Ok? A unidade de trabalho é o Joule. E o Joule, porque trabalho é força vezes deslocamento. O cosseno, você não, para analisar a unidade, não precisa do cosseno, porque o cosseno é adimensional, não tem unidade. Então, nós vamos pegar, para analisar, unidades apenas força vezes o deslocamento, que no Sistema Internacional de Unidades é Newton vezes metro. Newton vezes metro recebe o nome de Joule. Ok? Trabalho de força variável. Aqui nós temos um exemplo de um gráfico, de um diagrama força por deslocamento. A expressão força do deslocamento cosseno alfa só pode ser aplicada quando o F constante em módulo de direção. Esta expressão, quando a força é constante. Se a força é variável, tá, mas está na mesma direção do deslocamento, aí nós podemos calcular o trabalho usando a área da figura. Então, propriedade importante de gráfico. Quando nós temos força por deslocamento, a área nos dá o trabalho. Tá? Essas propriedades dos gráficos são muito importantes porque ajuda bastante na resolução de questões. Perfeito? Força por deslocamento, a área nos dá o trabalho. Trabalho para deformar uma mola, lá na força, devido à lei do Hooke, lei de Hooke, F igual a kx. Então, nós temos um corpo aqui, esse corpo é deslocado até esta posição. Quando ele é deslocado até essa posição indicada aqui na figura, a mola age tentando voltá-lo para essa posição normal aqui. Então, nesse deslocamento do corpo aqui, uma deformação da mola e, devido a isso, passa a agir uma força elástica aqui, que é igual a kx, você sabe disso, não é? Essa força elástica, lei de Hooke. Se nós fizermos um gráfico da força pela deformação, lembra que essa deformação é o deslocamento. E gráfico de força por deslocamento, a área nos dá o trabalho. Perfeito? Força por deslocamento, a área nos dá o trabalho. Então, este gráfico aqui, de força por deslocamento, a área nos dá o trabalho, que vem a ser kx ao quadrado sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Base é x, a altura é f, só que f é igual a kx, então x vezes kx, kx ao quadrado sobre 2, na fórmula base vezes altura sobre 2. Ok? A tangente trigonométrica da inclinação da reta com a horizontal fornece numericamente a constante elástica da mola. Se eu pegar a tangente de alfa aqui, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, f sobre x. Então, olhem só, f sobre x aqui vai ser o k, que é a tangente. Beleza? Maravilha. Vamos em frente. Agora, resolvendo exercícios. Vamos ver esse exercício 1 aí. No plano inclinado abaixo, um bloco homogêneo encontra-se sob a ação de uma força de intensidade 4 newtons, constante e paralela ao plano. O bloco percorre a distância AB, que é igual a 1,6 metros, ao longo do plano com velocidade constante. Ó.
percorre a distância AB com velocidade constante. Desprezando-se o atrito, então a massa do bloco e o trabalho realizado pela força peso, quando o bloco se desloca do ponto A para o ponto B, aqui do ponto A para o ponto B, são respectivamente. Então, duas perguntas, né? A massa do bloco e o trabalho realizado pela força peso. Perfeito? Vamos em frente. Olhem só. Como o bloco se desloca com velocidade constante, nós temos, vejam bem, velocidade constante implica força resultante nula. Então, neste bloco aqui, a força resultante é nula. E as forças que agem aqui são peso, normal e a força F. Não tem atrito, né? Ele falou. Aí o que acontece? Analisando esta situação. O peso é decomposto em Px e Py. Esse ângulo sempre é igual ao ângulo de inclinação do plano, portanto, o Px é P seno alfa, que no caso é 60 graus, e o Py, este outro cateto, que é igual aqui, será P cosseno. Agora, a força normal, anula o Py. E a força F anula o Px. Por quê? Porque a resultante total tem que ser nula. Porque aqui nós temos um movimento com velocidade constante, um movimento retilíneo com velocidade constante, força resultante nula. Então, o F vai ser igual ao Px, para se anularem aqui, ó, Px, que é P 160. E P é mg. Por isso, olha aqui, ó, mg 160, que vem a ser P 160, igual a F. Foi dado que o F vale 4, o G vale 10, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Portanto, a primeira pergunta está resolvida aqui. Massa igual a 4 raiz de 3 sobre 15 quilogramas. Perfeito? Ok? Beleza. Então, agora, a altura percorrida pelo bloco vai ser... Por que eu vou precisar dessa altura percorrida? Porque ele pediu o trabalho do peso. Lembra, um minuto atrás nós falamos, trabalho do peso é peso vezes altura. Independe da trajetória. Então, você pega a posição inicial, a posição final, que vem a ser aqui, e aí a altura entre esses dois pontos. Essa altura H, que vai ser usado lá no cálculo peso vezes altura. Agora, observem, para calcular essa altura, usando aqui seno neste triângulo retângulo, seno de 60 é cateto oposto em frente, sobre a hipotenusa, que vale 1,6. Portanto, seno de 60 é H sobre 1,6. Isolo H, não é? Nós vamos achar o H igual a 0,8 raiz de 3. Não é? Vai 1,6 para cá, multiplicando raiz de 3, 1,6 sobre 2, 0,8. Vezes o raiz de 3, que vem a ser a altura. Logo, o trabalho do peso será dado por menos peso vezes altura. O peso está contrário ao movimento, a uma situação forçada, lembra? Situação forçada vai subir o corpo. Por isso, o trabalho do peso é negativo. Beleza? Então, peso vezes altura, peso mg, mgh, menos mgh. Massa, 4 raiz de 3 sobre 15, G10, e a altura acabamos de calcular, 0,8 raiz de 3. Portanto, o trabalho será menos 6,4 joules. Beleza? Por isso, alternativa B dessa questão 1. Vamos em frente? Questão número 2. Questão número 2. Uma criança em um velocípede é puxada por seu pai por uma distância horizontal de 20 metros. Daqui o velocípede, tá? E ele vai ser puxado por uma distância de 20 metros. Distância horizontal. Sob a ação da força resultante constante FR, está aqui, orientada conforme o esquema a seguir. Desprezando as forças dissipativas, calcule em joules o trabalho realizado
pela força resultante quando o conjunto velocípede e criança percorre a distância de 20 metros. Trabalho realizado pela força resultante, que está aqui mostrado na figura. Foi dado esse quadriculado, exemplificando que cada quadrinho vale 2 newtons. Perfeito? Canalado aqui. Vamos em frente. Então, decompondo a força resultante, como cada quadrinho vale 2 newtons, a figura já disse, aqui nós vamos ter, decompondo a força resultante em Fy e Fx, 2, 4, 6 newtons. Na horizontal, 2, 4, 6, 8 newtons. Aí, olha o que foi feito nesta resolução aqui. Como apenas Fx realiza trabalho, chegamos a esse deslocamento horizontal. Quando foi feita a decomposição da força, Fr, passamos a trabalhar com as suas componentes, Fy e Fx. Mas Fy é perpendicular ao deslocamento, então o trabalho da Fy vai ser nulo. Por quê? Porque é o cosseno de 90 graus. E aí vai só sobrar Fx. Portanto, o trabalho vai ser força vezes deslocamento, Fx está na mesma direção em sentido do deslocamento, horizontal direção, tá? E aí força vezes deslocamento, 8, que é a força, deslocamento 20, 160 joules. Tá? Aí vem a pergunta, mas Salvador, eu não poderia aplicar a fórmula geral de trabalho aqui, força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que a força forma com o deslocamento? Pode, sem problema. Se você fizer isso usando esta força resultante de 5 e o cosseno deste ângulo, que será 8 sobre 10, não é? Aqui, não é? A força resultante, perfeito? Então, pode ser feito, vai achar o mesmo resultado, tá bom? Então, aí é só uma questão de gosto. Ou você trabalha com a fórmula geral do trabalho, direto com a força resultante, ou trabalha com as suas componentes. O resultado tem que dar o mesmo. Beleza? Vamos em frente. Esta questão aqui, vamos passar esse quadro para cá. Na figura abaixo, um corpo de massa M desliza com velocidade constante sobre um plano inclinado que forma um ângulo θ com a horizontal. Tá? Que forma um ângulo θ com a horizontal. Considere o G o módulo da aceleração da gravidade e despreze a resistência do ar. Aqui diz, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparecem. Quando o centro de massa do corpo desce, uma altura H desce, movimento espontâneo, desce uma altura H, os trabalhos realizados pela força-peso e pela força de atrito entre o corpo e o plano são, respectivamente. Olha só, a gente mata essa questão tranquilamente. Primeiro, o trabalho do peso vai ser peso vezes altura, lembra? Mais uma vez, o trabalho do peso independe da trajetória, você pega a posição inicial, posição final e faz peso vezes altura. Movimento espontâneo, trabalho positivo, então MGH. Só tem uma alternativa aqui, que tem a primeira sendo o MGH. Então só pode ser a B. Bom, mas vamos justificar o porquê do segundo item aqui. Ele pediu também o trabalho da força de atrito. Né? O segundo item aqui, o trabalho da força de atrito. Vejam só, as forças que agem aqui, tá? As forças que agem são peso e a força de atrito. Né? E aí, o trabalho, como movimento, vai ser um MRU aqui, porque a velocidade é constante. Tá? A velocidade... Opa, onde é que está? Vamos botar, está aqui. Como a velocidade é constante, tá? Então a resultante é nula. Por isso que o trabalho total vai ser nulo. Então, o trabalho da força de atrito vai ser o menos MGH. Tá? Por quê? Porque o do peso é mais o MGH. Então, o da força de atrito, menos MGH,
Por quê? Para que a resultante total dê nula. E o trabalho da força resultante nulo. Perfeito? Por isso, alternativa B. Beleza? Vamos em frente. Uma criança desce um tobogã por uma extensão de 3 metros. Suponha que a força de atrito entre a criança e o tobogã seja 0,1 newton e que o ângulo de inclinação da superfície seja 30 graus em relação à horizontal. O trabalho realizado pela força de atrito nessa descida é em joules. Tranquilo. Força de atrito vezes o deslocamento. Eu coloquei esta figura aqui apenas para, vamos dizer assim, exemplificar, ver melhor a questão. Falou, mas não vai usar o ângulo de 30 graus? Não, a força de atrito e o deslocamento estão aqui na mesma direção, sentido contrário. Aqui, observem que a resolução foi colocada módulo da força de atrito vezes o deslocamento. Por quê? Porque a força de atrito está contrária ao deslocamento, seria cosseno de 180 menos 1. Então, seria menos a força de atrito vezes o deslocamento. Como as respostas estão todas positivas, é porque foi considerado em módulo. Portanto, cosseno menos 1, mas em módulo é sempre positivo, tá? E força vezes o deslocamento. Força 0,1, tá? Do newtons, e o deslocamento também falado 3 metros. Portanto, 0,3 joules. 0,3, alternativa A dessa questão. Perfeito? Moçada, então, olha aqui. Questão número 5. A máquina a vapor de James Watt substituiu a força humana do vento e da água. E as fábricas passaram a ser projetadas para a produção em massa de produtos manufaturados, época conhecida como Revolução Industrial. Tal invenção de Watt estimulou o desenvolvimento de várias outras máquinas que realizavam o trabalho de maneira mais eficiente. Sobre o conceito físico de trabalho de uma força, assinale o que for correto. Tá? O trabalho é uma medida de quantidade de energia que uma força transfere a um determinado sistema. Perfeito? Correto, né? O trabalho realizado por uma força constante aplicada a um corpo é uma grandeza vetorial. Trabalho é transferência de energia, portanto, é grandeza escalar e a 2 é falsa. No sistema internacional, o trabalho é medido em joule. Nós já vimos bastante hoje aqui, não é? Correto? A 4. E a 8, toda força não nula que age sobre um corpo durante um deslocamento realiza o trabalho desde que ela não seja perpendicular ao deslocamento. Perfeito? Tá? Então, por isso, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, o trabalho é uma grandeza escalar. A quarta é verdadeira, a unidade de trabalho é o joule, que é Newton vezes metro. E a 8, forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho, como os casos de força magnética e da força centrípeta. Um bom exemplo, falando aqui em força centrípeta, é que ela é sempre perpendicular à velocidade. Por isso, o trabalho da força centrípeta é nula. A força centrípeta não realiza trabalho. Apenas para exemplificar aqui, falou sobre a questão do trabalho na Revolução Industrial e tal, mas uma coisa tem que ficar claro: o trabalho em física nem sempre tem o significado do trabalho no cotidiano. Tá? O que eu quero dizer com isso? Um operário, por exemplo, que está segurando um objeto aqui no ombro, enquanto o outro realiza um trabalho. Esse cara aqui, que está segurando parado o objeto aqui, até que o outro pegue esse objeto, ele está trabalhando, no nosso entender, de realizar o trabalho do cotidiano, o trabalho remunerado, coisa e tal. Mas não está realizando um trabalho em física. Por quê? Porque ele está segurando aqui e a força não está produzindo deslocamento. Então, o trabalho é zero, o trabalho em física, mas o trabalho do cotidiano está valendo. Então, deixar claro que nem sempre o trabalho do cotidiano
pode ser exemplificado com um trabalho na física. Perfeito? Então, vamos em frente. 6. O gráfico indica como varia a intensidade de uma força aplicada ininterruptamente sobre um corpo enquanto é realizado um deslocamento na mesma direção e no mesmo sentido das forças aplicadas. Gráfico de força por deslocamento. Na física, existe uma grandeza denominada trabalho. O trabalho de uma força durante a realização do deslocamento é determinado pelo produto entre essas duas grandezas, quando ambas têm a mesma direção e sentido. Aqui praticamente está entregando o ouro, né? Considerando o gráfico dado, o trabalho total realizado no deslocamento de 8 metros em joules corresponde a... Moçada, vejam só, gráfico, nós que trabalhamos com isso, você que vai fazer Enem no futuro próximo, tá? Ou não tão próximo, depende, né? Quando você deparar com um gráfico de força por deslocamento, automaticamente já tem que vir à sua mente, opa, a área ao trabalho. Se precisar usar, né? Gráfico de força por deslocamento, a área dá o trabalho. Então, aqui essa força, olha só, ela vem aqui, nesse trecho, aí ela vem aqui, nesse outro trecho, nessa parte em negrito, vamos dizer assim, e aqui no terceiro. Então, o que acontece? Aqui nós vamos ter, deixa eu dar uma exemplificada aqui, vamos dar uma pintada aqui, se der, né? Olha o que acontece. Tudo aqui, de 0 a 2, é toda essa parte aqui, toda essa área aqui. Perfeito? Quando for de 2 a 6, vai ser essa, vamos mudar a cor aqui, vai ser essa outra área aqui, ó, esse outro retângulo aqui, tá? E de 6 a 8, o gráfico é este aqui, vamos mudar a cor, tá? Nós vamos ter esse outro retângulo aqui, perfeito? Então, nós vamos ter, para calcular o trabalho ao longo de todo esse deslocamento, nós vamos ter 3 cálculos desta área, depois dessa outra área e, por final, essa terceira área aqui. Perfeito? Tá? Ok? Então, vejam só. Vamos fechar aqui. Olha aí. Seguindo as instruções do enunciado, o trabalho, aqui chamado de W, do work, em inglês. Então, nós vamos ter o primeiro caso, 60 vezes 2. Por quê? Vamos voltar lá? Olha aqui, ó, 60 vezes 2. Base 2 vezes altura 60. Ok? 60 vezes 2 vai dar 120. Aqui, de 2 a 6 dá 4 vezes altura 40. Então, 4 vezes 40, 160. Segunda área aqui, ó. E a terceira área, base 2 vezes altura 20. 2 vezes 20, 40. Soma-se os 3, portanto, 320 joules é o trabalho realizado durante esse trajeto todo aí que originou esse gráfico aí. Perfeito, moçada? Então, terminamos a nossa aula sobre trabalho em física. Muito obrigado e até a próxima. Certo? Até mais.